Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Mais uma vez, nós estaremos retomando alguns conceitos do iluminismo, ok? Lembram que, em uma das nossas aulas, nós dividimos esse movimento, caracterizamos esse movimento, organizamos conceitos chaves, ok? A partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reconhecer um pouquinho dos filósofos que compõem esse movimento. Então, nós estamos retomando aqui, olha, iluminismo, século XVIII, movimento que acontece na Europa, e um movimento de característica burguesa, ok? Muito bem. Quem são os filósofos que se envolvem nesse processo? Em uma das nossas aulas, nós dividimos esses filósofos em dois grupos, filósofos ingleses e filósofos franceses. Estão lembrados? Espero que sim. Filósofos que vão lidar com a estrutura política. São filósofos que vão atuar com o seu pensamento, criando aí uma nova modalidade política que será aquela que irá se opor ao antigo regime. Uma das principais características do movimento iluminista é a oposição ao antigo regime. Estão lembrados? Antigo regime, absolutismo mais mercantilismo. Então, todos esses filósofos, a partir das suas ideias, vão compor um panorama de novos princípios políticos e de novas identidades políticas para o homem europeu. Dentro desse grupo de filósofos, nós temos os filósofos ingleses e os filósofos franceses. No grupo inglês, aparece para a gente um filósofo extremamente importante, que é o John Locke. Enquanto que no grupo francês, irá aparecer para nós três grandes nomes que serão pilares dessas novas ideias do iluminismo: Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Muito bem, vamos dar uma parada para analisarmos um pouquinho o pensamento desses filósofos. Analisar o pensamento dos filósofos no seu conjunto seria extremamente complexo. Nós vamos parar para ver alguns aspectos que são significativos para o desenvolvimento, para as transformações que irão se processar dentro da Europa. Sabemos que o iluminismo irá mobilizar e motivar muitas transformações no século XIX. Uma delas será a Revolução Francesa. Todos nós sabemos que o iluminismo tem um papel importantíssimo também nos movimentos que vão ocorrer aqui na América. Então, nós vamos pegar alguns aspectos que categorizam esses filósofos para o nosso entendimento dessas transformações. Bem, comecemos com John Locke. John Locke é um contratualista, ele é um empirista e, principalmente, é considerado um dos pais do liberalismo político. O que significa esse contratualista? Significa que John Locke vai pensar o sistema político inglês e vai pensar a dinâmica do antigo regime e vai estabelecer algumas regras importantes. Uma delas é que o direito de governo é dado pelo povo. No outro aspecto, nós temos John Locke como empirista. O que significa isso? Significa que John Locke é um defensor do conhecimento, do entendimento, a partir dos dados sensíveis, ou seja, pela experiência sensível. Isso é importantíssimo para entendermos o Locke na filosofia. E depois, John Locke como pai do liberalismo político. Por que ele aparece como pai do liberalismo político? Primeiro, porque a sua ideia é a defesa do princípio de liberdade. Liberdade de quem? Do direito de escolha. De escolher o quê? O contrato. O famoso contrato que depois nós vamos classificar como social. Muito bem.
Locke possui uma vasta obra em diversos campos da filosofia. Ele não será somente um filósofo que irá pensar a política. Ele também vai se desenvolver em diversas áreas dos conhecimentos humanos. Okay? Só que duas obras são fundamentais para entendermos o pensamento de John Locke. Uma delas é, primeiro, Tratado sobre o Governo Civil e o segundo, Tratado sobre o Governo Civil. Quais são as características do pensamento lockeano? Nós vamos partir do princípio que John Locke é um contratualista. Como contratualista, ele vai pensar o homem antes desse ser criar leis e esse homem a partir do momento que ele cria leis. Ok? Então, nós vamos dizer que essa reflexão de John Locke, antes do homem estabelecer regras, leis e normas, ele vai estabelecer esse princípio como estado de natureza. E aí, Locke será um dos representantes do princípio do justnaturalismo. Ok? Tudo bem. Estado de natureza. Os homens são livres, iguais, limitados pela lei natural. Quais são as leis naturais? A vida, a liberdade, a saúde, a propriedade, movimentar-se. Não há leis comuns no estado de natureza. Por quê? Porque os homens vivem com leis naturais, as leis da sobrevivência, as leis que imperam a sua necessidade de sobreviver. Ok? Não há um juízo imparcial, ou não existe juízo imparcial. Por que não existirá juízo imparcial? Porque aquele princípio, o homem vai trazer a sardinha para a sua lata, e para conseguir a sua sardinha, ele vai fazer o que ele precisar fazer, e não vai estabelecer aí nenhum juízo, nenhuma regra de valor para poder fazer isso. Então, cada homem pode julgar os transgressores, mas do jeito que ele quiser. Significa que se ele achar que a transgressão de pegar uma folha, uma folhinha de árvore que caiu lá no seu terreno, ele achar que o outro deve ser morto, ele mata. Então, não há regras legais, não há normas instituídas, não há princípios estatutários, ok? Tudo bem. A segunda etapa desse pensamento é exatamente quando se estabelece o pacto. Que pacto? O famoso pacto social. Por isso que John Locke aparece como um contratualista. Os homens vão fazer um contrato. Um contrato para quê? Para organizar as estruturas da sociedade. Ocorre no pacto a renúncia do poder executivo natural, que agora passa pelo pacto social. Mas, James, poder executivo natural, o que significa isso? Significa que você tem o seu autogoverno. Ninguém te governa. Não há leis, não há regras, não há normas. Você está abrindo mão desse direito, ok? Então, como vamos abrir mão desse direito? A partir do pacto. Com o pacto, nós vamos criar leis comuns. E aí, vamos instituir um governo. O governo que nós quisermos, ok? Por isso que, através do pacto, nós vamos ter alguns princípios. O governo está sujeito à lei fixa, os juízes serão imparciais. Como assim imparciais? As leis são escritas, eles seguirão as leis escritas. Entendeu? Não é porque será meu parente que eu vou facilitar para ele. Esse é o pensamento atrás dessa ideia. Vai ocorrer uma separação de poderes, mas que poderes? Estamos falando dos três? Nesse momento ainda não. Estamos falando do executivo e do legislativo. Então vamos
separar quem governa e vamos separar quem faz leis. Quem governa vai ter poder pleno. Quem faz as leis é o povo. Olha que interessante no pensamento lockeano essa ideia. Renúncia social do poder executivo. Tá? O que significou isso? O homem vai ceder o seu direito de governo a um outro homem. Vários não vão conseguir governar. O poder vai derivar do pacto. O poder vai derivar do acordo que vai ser estabelecido. Fim do poder de base exegética. O que significa isso? Fim do poder de base conceitual bíblica. É o famoso direito divino. Para Locke, o poder é um acordo entre os homens, um acordo entre quem governa e quem é governado, e não um direito que nasce das estruturas sagradas, como a teoria de que o governo do rei ocorre porque o rei é um escolhido de Deus, como se ele fosse o Adão. E o mundo seria a Eva. Tá? E dentro desse pacto tem um aspecto importantíssimo: direito de rebelar-se contra o governo. O que significa isso? Significa se o governo não cumprir corretamente o pacto, nós podemos destituí-lo. Muito bem. Lógico que o pensamento de Locke ele vai influenciar todos os outros. Por quê? Locke é um pré-iluminista, ele está lá no iniciozinho do movimento. Depois, com o desenvolver desse movimento e aparecendo outros pensadores importantes, como é o caso do Voltaire, que vamos falar um pouquinho dele agora, Voltaire vai basear o seu pensamento na ideia de liberdade, principalmente liberdade ideológica. Eu tenho um conjunto de liberdades que eu preciso que sejam respeitadas. E a outra grande questão de Voltaire é que tudo será baseado no uso da razão. A razão é o ponto-chave, o ponto alto, o ponto fundamental do pensamento voltairiano. Okay? Outro aspecto pregado no pensamento de Voltaire é tolerância. Não só a questão da tolerância religiosa, a tolerância de o indivíduo escolher a sua religião. Lembre-se que eles estão fazendo essas observações porque a reforma já aconteceu lá em 1517. Nós estamos aqui no século XVIII. Já se transcorreram quase 300 anos desse processo. Ok? Então, para podermos pensar que ideia é essa que Voltaire apresenta como tolerância religiosa, temos que lembrar que a reforma já se processou. Tudo bem. Liberdade de pensamento ideológica. Essa liberdade seria a condição para o progresso humano, do mesmo modo que a razão também seria uma condição para o progresso humano. Entendeu? E o indivíduo, com a razão plena e em funcionamento, em exercício dessa razão, ele aprenderá a desenvolver a tolerância. Muito bem, a tolerância religiosa ela vem contra o dogmatismo imperativo da igreja, principalmente da igreja que veio do medievo. Muito bem, para Voltaire, a liberdade de pensamento será contra o quê? Contra o centralismo político, o centralismo econômico, do mesmo modo que a tolerância, ela vai vir contra esse princípio dogmático da igreja. Voltaire foi um crítico ferrenho da igreja, muito, mas muito ferrenho. Mas mesmo sendo um crítico, e basicamente ele vai ter frases emblemáticas e às vezes até ácidas demais, Voltaire também se coloca contra a manipulação política da igreja, ou seja, a igreja como um elemento constituinte do Estado.
porque apesar de ter sido separada da sua estrutura, o rei assumir o controle lá atrás, a igreja ainda mantinha um controle sobre as estruturas de poder, sobre a aristocracia e muito sobre a própria monarquia. Tá? Agora, quando a gente pensa em Voltaire sendo um crítico da igreja, a gente imagina que ele seria um ateu. Não, Voltaire não era um ateu. Ok? Isso é importantíssimo a gente frisar. Pelo contrário, tá? Ele era um teísta, acreditava sim em uma divindade. Essa é uma das frases interessantes e, acredito, muito pertinente ao tempo em que vivemos. É difícil libertar os tolos das correntes que eles veneram. Voltaire. Como um grande pensador iluminista, Voltaire também tinha uma obra bem profícua, tá? Ou seja, ele produziu muita coisa. Aqui nós apresentamos algumas. Cartas Filosóficas, talvez seja uma das obras capitais de Voltaire, talvez não, com certeza é uma das obras mais importantes de Voltaire, onde ele discorre sobre diversos assuntos. Nessas cartas ele consegue ser extremamente crítico, extremamente ácido. Na verdade, elas são cartas que mobilizam o mundo como se fosse uma bomba atômica. Essas cartas elas são uma bomba atômica, porque elas colocam o homem para reflexionar muitas coisas. Escreve Cândido, ou Otimista. Cândido é uma obra muito interessante que passa pelo processo de transformação do Cândido, e consequentemente um montão de problemas que Cândido vai enfrentar, inclusive a prisão. Conselhos a um jornalista. Conselhos a um jornalista é um conjunto de textos que ele escreve durante um tempo para os jornais e depois ele reúne todos esses textos em uma obra. Tá? Se aproximando muito lá dos enciclopedistas, principalmente Diderot, que era amigo de Voltaire, ele escreve um dicionário filosófico, onde ele traz e apresenta para nós um conjunto de termos e conceitos. Tá? E o último seria O Filósofo Ignorante, uma obra também capital e extremamente crítica. Voltaire critica o seu próprio tempo e os pensadores também do seu tempo. Muito bem, dando continuidade, a gente tem que entender aqui algumas características do pensamento de Voltaire. As características, tecnicamente, são aqueles aspectos que você não deve perder de vista. Liberdade é uma característica fundante na obra voltairiana. Liberdade civil, liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de associação. Os norte-americanos usarão Voltaire muito na constituição das suas obras históricas, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Liberalismo político, combate ao absolutismo e ao intervencionismo religioso na política. O liberalismo é um aspecto muito presente na obra de Voltaire. Também, lógico, o liberalismo se liga à ideia de liberdade. São sinônimos, tá? Uma sinonomia entre liberdade e liberalismo. Tolerância, considerada como lei da natureza por ele. Ele vai repudiar a intolerância, o fanatismo, a superstição, a ignorância e, muito interessantemente, os valores da aristocracia. Voltaire é burguês e propõe, logicamente, nas suas obras, uma valorização da burguesia. Aí vem para nós um dos outros grandes pensadores do movimento iluminista e, principalmente, aquele que também terá uma obra que vai se distribuir em diversas frentes de saberes. É o nosso querido amigo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele vai assentar o seu pensamento principalmente em cima da teoria dos direitos civis, da teoria dos homens, os direitos dos homens. Na teoria dos direitos civis, ele propõe a redução do poder soberano do Estado sobre os cidadãos livres,
que se organizariam sobre a forma de um contrato social. Assim, livres das imposições do Estado e organizados nos princípios da sociedade civil, teriam leis para balizar, consequentemente, o seu comportamento. Por esse aspecto, de defender os direitos civis, Rousseau também aparece para nós dentro do grupo dos chamados filósofos contratualistas, do mesmo modo que John Locke. Muito bem, Rousseau é precursor de uma linha de pensamento que depois fundamenta para nós o que nós vamos chamar de romantismo e também o naturalismo. Quando ele estabelece na sua obra o contrato social, que os homens devem nascer livres, tá? E o homem nasce bom, o homem é bom por natureza, e ao longo do tempo ele será corrompido pela sociedade. Ele está estabelecendo um princípio natural e um princípio romântico aí. Por isso que ele é considerado precursor dessas duas bases. Muito bem, quais são as características do pensamento de Rousseau? Rousseau vai defender a soberania popular, vai ser um ferrenho defensor da democracia, mas a democracia para ele aí terá algumas características próprias e específicas, e é defensor do estado de natureza. Como assim o estado de natureza? Aquele estado puro, onde que o homem surgiu, que o homem nasceu. Para ele esse é o estado primordial, o estado que o homem estava na sua plenitude, e que depois as estruturas sociais vão corrompê-lo. Soberania popular. Ele vai sustentar que a soberania pertence ao povo, que livremente deve transferir seu exercício de governo a um governante, ou seja, um contrato, famoso contrato social. Isso ele estabelece na sua obra O Contrato Social, onde ele faz um passeio pelas estruturas políticas e volta na Grécia Antiga, questiona a democracia, as formas de governo, faz um apanhado interessante nesse momento. A democracia para Rousseau. Ele sustenta que a democracia é legítima dentro da forma republicana, onde impera a vontade geral. Rousseau vai pautar-se no sentido político pelo republicanismo. Para ele, a república era uma forma perfeita de governo. Nesse momento, a gente pode reportá-lo a Platão, que também defendia a república. E a questão do estado de natureza, ele sustenta que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, onde defende a complexa relação entre o homem e a sociedade e suas diversas formas de corrupção. Como assim? Ele está defendendo a corrupção, professor? De jeito nenhum. Ele diz que esse homem em estado de sociedade, ele está sujeito a se corromper. Ele será corrompido. Ele vai sofrer de formas de corrupção e vai abraçar essas formas de corrupção. Ok? Tudo bem. Para que a gente possa pensar aí a dinâmica e a importância do iluminismo, nós não poderíamos deixar de falar do meu querido amigo Montesquieu. Montesquieu ele é importante porque ele escreve uma obra fundamental chamada O Espírito das Leis. Em O Espírito das Leis, ele abre as portas para aquilo que nós chamaremos de direito moderno, direito contemporâneo propriamente dito, aonde ele vai questionar alguns aspectos importantes. Ele vai dizer, primeiro, que os poderes precisam ser divididos e esses poderes precisam exercer uns controles sobre os outros. Depois, o governo precisa e deve ser baseado na lei. Mas, ao mesmo tempo que ele defende essa premissa, essa ideia de governo baseado na lei, Rousseau apresenta o seu lado cético. Porque ele acredita que todos os homens são passíveis de imperfeição. Não há homens perfeitos. E aí, os legisladores também não serão perfeitos. E nesse momento, as leis vão sofrer imperfeições.
Então ele estabelece que toda lei, né, ela terá a sua, carrega consigo a imperfeição daqueles que as fizeram. Tá? Montesquieu também se apresenta como um racionalista. Ele vai defender o primado da razão, do mesmo jeito que Voltaire. E aí a gente vai entender aí, né, que o racionalismo é uma prédica e uma característica fundamental para o movimento iluminista. Muito bem, espero que vocês tenham entendido e tenham apreciado um pouquinho, né, a figura desses filósofos. Existem muita informação pela internet que você pode aprimorar os seus conhecimentos. Existem obras em PDF desses filósofos, você pode ler obras importantes. Recomendo, né, a leitura do Contrato Social de Rousseau. É uma obra que servirá para você ter um entendimento e um embasamento político importante para ter uma reflexão e para fazer aí as suas escolhas e, consequentemente, estabelecer algumas mudanças para o nosso país. Eu deixo aqui o meu abraço e o meu carinho. Até mais.